Futuros servidores da Guarda Civil Municipal de Mãe do Rio, vamos aqui para a parte 3 das dicas sobre a Lei número 805 de 2025. Vamos a partir do artigo 6º, se você não assistiu, assista aqui no canal do YouTube logo também a parte 1 e a parte 2. Lhe convido desde já a fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Estarei trabalhando nessa lista dicas de toda a legislação, até porque eu ministro todas as legislações que estão aí no programa de vocês. Estarei alimentando vocês com dicas via áudio, pequenos textos ou mesmo pequenos vídeos de dicas aqui, tá? Lhe convido também para adquirir adquira logo na plataforma do site valneioliveira.com.br um excelente material em que eu estarei trabalhando em torno de 150 questões, os pontos mais relevantes, mais cobrados da legislação. Tá? E aí você pode adquirir no cartão de crédito, no boleto bancário, no Pix. Adquira o mais rápido possível, porque os primeiros 50 alunos vão ganhar a minha mentoria. No que se refere à minha mentoria? Com a minha mentoria você vai poder aí tirar quaisquer eventuais dúvidas de artigos, parágrafos, incisos e alíneas que você tenha sobre toda a legislação. Estarei tirando as dúvidas aqui, ó, via WhatsApp, você me chama por aqui e a minha equipe vai separar a sua pergunta e eu estarei respondendo por pequeno vídeo, pequeno áudio ou mesmo pequeno texto, tá? E me siga no Instagram para receber mais dicas, _Valnei_Oliveira. Vamos para o artigo 6º. O artigo 6º ele fala assim, ó, a hierarquia consiste em graduações e classes que identificam a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos e padrões respectivos alcançados pelo servidor dentro da Guarda Civil Municipal de Mãe do Rio. Então, esse artigo 6º ele explica justamente a hierarquia, tá? Ele explica que a hierarquia ela organiza os cargos por níveis de responsabilidade. E justamente aí essa organização de cargos por nível de responsabilidade permite o que? A progressão funcional conforme mérito e tempo de serviço, tá? Exemplo rápido e prático. Imagina um guarda iniciante da Guarda Civil Municipal de Mãe do Rio. Ele possui atribuições diferentes de um inspetor ou mesmo de um comandante, né? Respeitando, lógico, aí o nível hierárquico, tá? O parágrafo único ainda do artigo 6º diz: as ordens legais, marque a palavra aí, legais, devem ser prontamente executadas, cabendo inteira responsabilidade para a autoridade que as determinar. Em caso de dúvida, será assegurado esclarecimento ao subordinado. O que trata esse parágrafo único do artigo 6º? Ele trata justamente da execução, não esqueça, hein, das ordens legais. Porque você vai estudar comigo ali, lá na lei do RJU, do Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do município de Mãe do Rio, que em caso de ordem manifestamente legal, vai caber você representar contra essa autoridade que lhe deu uma ordem manifestamente legal. Aqui não é o caso. Aqui estamos falando, parágrafo único, da execução das ordens legais, tá? E se é uma ordem legal, o que diz aqui? Deve ser cumprida imediatamente, tá? E a responsabilidade desta ordem legal vai recair sobre quem as emitiu. Professor, e se o subordinado tiver dúvida? Foi tratado aqui, ó. Caso haja dúvida, o subordinado tem direito ao esclarecimento. Por exemplo, imagina aí se um superior hierárquico ele determina uma determinada ação para o guarda. Né? O guarda ele pode solicitar esclarecimento caso ele tenha dúvida, quanto, por exemplo, a própria legalidade desta ação. Tá? Mas, em regra, se é legal, o guarda deve cumprir e a ordem deve ser confirmada, se for confirmada como legal. Tá? Você deve cumprir ordens legais. Ordens manifestamente legais cabe a você representar contra essa autoridade que lhe deu uma ordem manifestamente ilegal.
Tá certo? Eu só dou um exemplo prático de uma ordem manifestamente legal. Tá? Vamos supor ali numa fiscalização de trânsito, o teu superior hierárquico fala assim, olha, vai lá com aquele motorista ali, ele vai entregar dentro do documento R$100, pega e traga aqui para mim. Aí você fala, autoridade, me desculpe, referente a que esse pagamento não visualizo, né, uma forma legal de nós recebermos algum tipo de valor. Não, vá lá e faça. Aí é uma ordem manifestamente legal, cabe a você representar contra essa ordem, tá? Vamos para o artigo 7º. O artigo 7º ele vai trazer a estrutura da carreira. Ele trata do tema da estrutura da carreira no capítulo 6. Eu convido você a dar um like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você sabe que vai fazer o concurso para a Guarda Civil Municipal de Mãe do Rio. Faça um bom comentário e aguardo vocês para adquirir logo o material no preço promocional e ganhar minha mentoria, né? E me siga no Instagram para receber mais dicas. Vamos lá. Da estrutura da carreira. É o que trata o artigo 7º. Da estrutura da carreira. Vamos lá, olha só, ele diz aí, ó. Bem, a carreira de guarda civil municipal é constituída em, já sabíamos, né, graduações denominadas pela ordem hierárquica decrescente, ou seja, do maior para o menor. 1. Inspetor classe especial. 2. Inspetor. 3. Coordenador. 4. Guarda Civil Municipal de primeira classe. Inciso 5. Guarda Civil Municipal de segunda classe. Inciso 6. Guarda Civil Municipal de terceira classe. Tá bom? Então, bora pontuar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. Temos o que no inciso 1? Inspetor de classe especial. Inspetor de classe especial. Esse é, no caso, artigo 7º, inciso 1, tá? Só ficando atento que nesse artigo 7º, né, ele traz aí, estamos estudando a estrutura hierárquica, no caso aí da carreira, e esse artigo 7º ele organiza os cargos, mais uma vez, né, dos níveis mais elevados ao inicial. Por isso que ele fala em decrescente, né? Isso garante o quê? Garante a ordem, garante a ideia da progressão funcional e também define claramente as responsabilidades, tá? Então, quando nós falamos aqui do inspetor de classe especial, na verdade é o nível mais alto da carreira. O inspetor de classe especial é o nível mais alto da carreira, lógico, com maior responsabilidade, tanto maior responsabilidade administrativa, como também operacional, tá? Então, por exemplo, a ideia aí desse inspetor de classe especial é atuar na coordenação geral de grandes operações, né? E auxilia diretamente o quê? O comando da guarda, certo? Temos ainda aqui no inciso 2 o inspetor. No inciso 2, nós temos justamente aí o inspetor, né? Que é o cargo ali de chefia intermediária, responsável ali pela supervisão de equipes, né? Pela supervisão de setores. Essa é a ideia aqui do inspetor. Então, por exemplo, o inspetor ele vai supervisionar coordenadores, né? E vai avaliar, por exemplo, o desempenho operacional, no caso aí das equipes. Tá? O inciso 3, nós temos o coordenador. Inciso 3, nós temos o coordenador, que, como o próprio nome diz, é responsável pela coordenação direta das equipes operacionais ou mesmo de setores específicos. Então, esse coordenador, por exemplo, ele coordena o grupamento escolar, por exemplo, ou o grupamento ambiental da Guarda Municipal, tá?
Temos ainda o Guarda Civil Municipal de primeira classe. Guarda Civil Municipal de primeira classe, tá? Justamente esse guarda civil de primeira classe é um guarda ali mais experiente, né? Com maior tempo de serviço e, consequentemente, com maior tempo de responsabilidade, né? Ele vai atuar aí como referência técnica, o quê? Para os guardas mais novos durante o serviço, certo? Temos ainda o guarda civil de segunda classe. Guarda civil municipal de segunda classe, tá? Aqui nesse guarda civil municipal de segunda classe é a guarda em fase intermediária da carreira, né? Exerce aí as atividades operacionais com uma maior autonomia, tá? E temos ainda o guarda civil municipal de terceira classe. Guarda civil municipal de terceira classe, tá? Justamente é o cargo inicial da carreira, esse guarda civil municipal de terceira classe. Normalmente é ocupado por servidores que são recém-ingressos na carreira, tá? Atua aí no patrulhamento preventivo, né, sobre a orientação dos guardas mais antigos, seja aí de segunda classe ou mesmo de primeira classe, tá certo? O parágrafo 1º desse artigo 6º, ele fala o seguinte, bora ver aqui. Ó, o cargo da carreira prevista nesta lei será composto respectivamente, isso é muito importante, tá? Muito importante, olha só. Ele fala aqui que o cargo da carreira previsto nessa lei será composto respectivamente por 5 classes, olha só, 5 classes, tá? E como ele fala aí, essas classes, né, são representadas, designadas por letra maiúscula, né? A, B, C, D e E, tá? E 5 referências para cada classe. Então, para cada classe terá 5 referências. Cinco referências, né, para cada classe, designado por número romano. 1, 2, 3, 4 e 5. Tá? Cuidado, olha só, hein? Recorrente em concurso público, o examinador querer fazer o trocadilho. Ah, são 5 referências representadas por algarismo romano. Não. Assim, a referência ao algarismo romano, tá? Não digo, são 5 classes representadas por algarismo romano. Não. Ou são 5 referências representadas por letras. Não. As classes, olha só, as classes são representadas por 5, não são 5 classes, né? A, B, C, D e E. Cada classe possui 5 referências representadas por algarismo romano. Marque isso aí, que isso é muito comum em cair em prova, tá? E aí ele fala ainda, né? Para cada classe, tal, sendo 5 anos o interstício de uma classe para outra. Importantíssimo isso aqui, tá? Importantíssimo. De uma classe para outra, interstício de 5 anos, tá? Muito cuidado para essas informações, hein? Estou pontuando aqui porque isso é recorrente, tá? Isso é recorrente. São quantas classes mesmo? 5. Representado por letra maiúscula, A, B, C, D e E. São quantas mesmas referências? Bem, cada classe tem 5 referências representadas por algarismo romano, lembrando que o interstício de uma para outra é de 5 anos, tá? Então, atento aí, fique atento nesse parágrafo 1º, porque ele trata a ideia das classes e referências. Falamos agora. Trata a ideia das classes e das referências
no parágrafo 1º aqui do artigo 6º. É o 6º, né? Só pontuar aqui. Não, do artigo 7º, né? Do artigo 7º. Então tá. Então, não esqueça, tá, que esse parágrafo 1º trata justamente aí dentro do contexto que nós estamos trabalhando as classes e referências. Mais uma vez, define a ideia da progressão funcional nesse parágrafo 1º, dividindo mais uma vez cada cargo em 5 classes, A, B, C, D e E, né, como foi falado, e cada classe com 5 referências representadas por algarismo romano. 1, 2, 3, 4 e 5, com intertício de 5 anos para que haja mudança de uma classe para outra. Fechou? Muito bem. Por exemplo rápido. Um guarda na classe A, tá? E na referência 1. Imagina aqui nesse exemplo hipotético. Um guarda que está na classe A, olha só, classe A, tá? E na referência 1. Tá? Então vamos lá. Nesse exemplo hipotético que estou dando aqui, o guarda está na classe A e está na referência 1, tá? Ele pode, professor, evoluir gradativamente até a classe E? Pode, com certeza, tá? E até, quem sabe, a referência 5 da classe E, se for o caso. Mas não esqueça que nesse contexto vai ser com intertício aí, né, de 5 anos, né, para cada classe. Tá? Fechou. Vamos lá, o parágrafo 2º, ele traz a seguinte redação, ó. O vencimento base inicial da carreira de guarda civil municipal corresponderá a R$ 1.800, reajustado anualmente por lei específica ou pelo mesmo índice concedido aos demais servidores municipais. O que nós temos aqui, né, nesse parágrafo 2º? Nós temos o vencimento base inicial, tá? Esse aqui é o vencimento base inicial. Então, esse parágrafo 2º ele vai estabelecer o salário base inicial da carreira e também ele garante um reajuste anual, né? No caso aí, preservando o poder de compra. Então, por exemplo, os senhores e senhoras, ao ingressar, né, na carreira aí, o guarda vai receber 1.800, valor que está sujeito, conforme foi falado aqui, né, em conformidade com a lei municipal e também com os índices aplicados aos demais servidores. Tá certo? O parágrafo 3º, aqui do artigo 7º, fala assim, ó. Para o cargo de Guarda Civil Municipal de Mãe do Rio, a variação do vencimento base para as referências será de 5 pontos percentuais crescentes e de 10 pontos percentuais entre as classes, tendo por base a última referência de uma classe e a referência inicial da classe seguinte, de acordo com a lei. Preste atenção, hein? Vamos entender esse parágrafo 3º aqui. Na verdade, ele está falando aí da variação em relação ao vencimento base, né? Aqui, nesse parágrafo 3º, ele vai definir os percentuais de progressão salarial. Ele vai definir os percentuais de progressão salarial, garantindo o quê? Um aumento gradual, conforme, no caso, a evolução na carreira. Então, um exemplo rápido. Ao mudar de uma referência para outra, dentro da mesma classe, o vencimento aumenta 5%. Então, ao mudar de uma referência para outra, dentro da mesma classe, esse exemplo aqui, dentro da mesma classe, nesse meu exemplo, vai aumentar 5%, tá? Vai aumentar 5%. Fechou o raciocínio até aí? Fechou, professor?
Agora, o vencimento, ao passar de uma classe para outra, aí o aumento vai ser de 10%. Ao passar de uma classe para outra, aí o aumento vai ser de 10%. Fechou o raciocínio, então? Última vez, hein? Última vez, parágrafo 3º, muito importante. Ele fala da variação do vencimento base, define os percentuais de progressão salarial, garantindo aumento gradual, no caso aí, conforme a evolução na carreira. Então, ao mudar de referência dentro da mesma classe, como foi tratado aqui, o vencimento aumenta no percentual de 5%. Tá certo? E quando passar de uma classe para outra, o aumento é no percentual de 10%. Não esqueça, não é em cima da remuneração. Esse percentual é em cima do vencimento. Você vai estudar comigo lá no regime jurídico único, que vencimento é o básico e a remuneração é o vencimento mais outras vantagens. Tá certo? Tranquilos? Vamos para o parágrafo 4º. O parágrafo 4º diz assim: o reajuste do vencimento base obedecerá à mesma data base e índice concedido aos demais servidores municipais. Então, esse parágrafo 4º, na verdade, ele vai trazer a ideia da data base do reajuste, né? E garante aí, no caso, uma igualdade de tratamento entre os servidores municipais, quanto também aos reajustes salariais. Então, por exemplo, quando o município de Mãe do Rio concede reajuste anual aos servidores, a Guarda Civil Municipal de Mãe do Rio vai receber a mesma data, na mesma data e também no mesmo percentual referente a este reajuste. Tá certo? O parágrafo 5º, ele traz a seguinte redação. Olha só, o parágrafo 5º, ele traz a seguinte redação. A remuneração mensal do cargo da carreira da Guarda Civil Municipal é constituído do vencimento base das vantagens pessoais e gratificações, sendo-lhes aplicáveis as disposições dessa lei. Tá? Então, perceba aqui que nesse parágrafo 5º ele vai trazer justamente a composição da remuneração. Aquilo que eu falei para vocês, vencimento é o basicão, a remuneração é o vencimento mais outras vantagens. E esse parágrafo 5º do artigo 7º, ele justamente define o quê? Que a remuneração ela não se limita ao vencimento base. A remuneração não se limita ao vencimento base, incluindo vantagens, gratificação da função ou mesmo adicional noturno, entre outros. A remuneração é o vencimento mais outras vantagens. Fechou? Tranquilos? Vamos dar uma pausa aqui nesse vídeo para beber uma água, relaxar, mas voltaremos em próximos vídeos. Não esqueça logo de visitar a plataforma e adquirir material com preço promocional e para ganhar minha mentoria. Me aguardo no Instagram e também na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Um abraço e até as nossas próximas dicas.